Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook, /programa Gente que Fala. Para você participar, temos o chat no site da AltV, ainda o WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, o palestrante Jacques Greenberg. Prazer tê-lo aqui, Jacques. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. O teu currículo é bastante intenso aqui, palestrante, escritor, coach. Né? Você se identifica como? Palestrante. 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 E o livro? O livro 84 Perguntas surgiu, inclusive, de uma palestra do tema mais requisitado, o Vendedor Coach, como transformar perguntas em vendas. Sim. Então, no final das palestras, os clientes falaram, não, deixa algumas perguntas para colocar em prática com os nossos vendedores. E um dia eu fui convidado pela editora Ser Mais para publicar o livro. Já a gente fala mais. Perguntas. Vamos falar mais já. Fala mais. Não entramos em nenhuma das perguntas, né? É que palestrante é difícil. Andréa Bassiti, prazer tê-la aqui, Andréa. O prazer é meu, obrigado pelo convite. E a pergunta que eu faço para você, como você se identifica, atriz ou autora? Eu me identifico como atriz, Sim. mas quase me identifico como autora também. E o Período na Orquestra Amazônica, este é o cartaz do momento? É o espetáculo infantil, que eu faço um trocadilho de orquestra sinfônica com floresta amazônica, então trocando, né, o sinfônica por amazônica e o orquestra por o floresta por orquestra, inspirada na Floresta do Amazonas, do Heitor Villa-Lobos, para contar para as crianças a história da música erudita brasileira. Que bom. Já a gente fala mais sobre isso. Obrigada. Larissa Coelho, tudo bem, Larissa? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. O que é Lugar 166 ou 166? Lugar 166 é um restaurante localizado ali na Vila Olímpia, estou lá há 11 anos e a partir do restaurante a gente resolveu criar sonhos, realizar sonhos, estamos lá fazendo casamento corporativo. Sonho a gente realiza. Sonho a gente realiza. Sonho a gente sonha junto com os nossos clientes. Lígia Paula Machado, atriz. Tudo bem, Lígia? Oi, tudo bom? Prazer. Na mesma pergunta que eu fiz para a André, eu faço para você. Como você se identifica? Eu acho que é a minha parte de atriz mesmo que me motiva a fazer um Porque montão aqui de coisa que eu faço. tem atriz, diretora, coreógrafa, Pois produtora cultural. Lisbela e o Prisioneiro é o que está em cartaz no momento. É o grande amor da minha vida no momento. Como é ser Lisbela? Ah, é um sonho. Meu Deus do céu, é muito gostoso. Mas é uma grande responsabilidade também, porque depois da atuação da Débora Falabella, o público chega no teatro com muita expectativa. Então, é essa expectativa que a gente tem que suprir, sabe, a todo momento, porque é muita gente que vai assistir a gente. A gente já passou por Rio de Janeiro, Curitiba, Joinville, Uberlândia, Ribeirão Preto, todas essas praças, o pessoal chega já amando Lisbela e o Prisioneiro. Então, a gente tem que defender ali. Ok, nós vamos falar mais ainda sobre a Lisbela e o Prisioneiro com a Lígia Paula Machado. Não é? E como é que é transpor porque normalmente acho que é o caminho inverso, né? É do teatro para a tela, mas como é que é da tela para o palco? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem o texto do Osman Lins, que virou o que o Guido Arraes fez, né? Colocou no filme, fez filme do Lisbela e o Prisioneiro. Aí depois a própria equipe do filme fez teatro, mas teatrão mesmo, exatamente como é o filme. E aí a gente resolveu fazer um musical, não contando com isso, um musical circense. Então, tem orquestra no palco, a gente aproveitou que o Leléo é um artista mambembe, então a gente jogou bastante tinta nisso, fez números de tecido acrobático, lira, corda indiana, trapézio, dança sobre patins. Tem um monte de coisa que a gente inventou aí. E a trilha sonora é igual a do filme?
Ah, então, só tem uma música que a gente fez praticamente uma homenagem, que é o Você Não Mencionou Te Esquecer, que todo mundo conhece. Você na também voz canta? do Caetano. Canto, claro. A Lisbela tem que cantar, poxa vida. Eu tenho o quê? Acho que são 5 solos, mas todas as músicas em coro. A música da... O Você Não Mencionou Te Esquecer, canto. É eu e Leléu, é um dueto. Leléu tá na cadeia. O Leléu não está aqui hoje, é só Não você. tá aqui. Como que tem sido a aceitação do público com essas manobras que vocês fizeram? Então, como eu comentei, o público já chega no teatro com muita expectativa. E aí eles já sentam assim, né? Vamos ver, o que é isso daí? O que eles estão aprontando? Vamos comparar, né? Exatamente. Rola comparação, sim, mas a gente vê pela cara deles lavada, assim, porque todo mundo termina o espetáculo chorando muito. Se deixar, eles ficam aplaudindo 5 minutos, porque a gente quebra a quarta parede e o público interage com a história, né? E é uma história simples, que trata de amor, que trata do sonho que pode virar realidade. Então, eu acho que é esse o grande mote que pega o público mesmo no colo e faz com que, às vezes, a gente tenha pessoas que vão assistir 1, 2, 3, até 5 vezes o espetáculo, sabe? Nossa, que incrível. Tem gente que assistiu fora, né, de São Paulo e aí indicou para a família vir aqui, ou ao contrário. É muito legal. Está sendo uma Você aventura. está me enrolando. Você não cantou ainda. Ah, você quer que eu cante? Eu achei que ela fosse cantar. eu Ela canto! foi indo também pelas achei. beiradas, ela foi indo pelas beiradas. Não, Ah, eu dá canto. só uma palhinha. Tá bom. A do Caetano, né? E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Maravilha, parabéns. Eu acho que há muita dificuldade em musical no nosso país ainda, não é? Ah, sim. E há um certo preconceito também. Por exemplo, no Lisbela, eu faço número de tecido acrobático, aí eu canto e tem interpretação. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você faz tudo isso. Mas lá fora, na Broadway, é normal tudo isso. É uma tradição. Até na própria escola, já tem as matérias que tem toda essa parte artística. Então, a criancinha já nasce já com as aulas de canto, de instrumento, de dança. Então, acho que falta mais essa educação nossa. essa Isso, educação, junto com né? a cultura. A cultura está aliada à educação. Que eu não acho que acontece muito isso no Brasil, não. A cultura não está aliada à educação, infelizmente. Lamentavelmente. Musical, vale para você também. Como Eu é acho que que nós- enfrentar essa dificuldade de fazer musical? Olha, eu faço musicais, porque hoje a referência que nós temos de musical, como você falou, é de Broadway. Porém, a gente não pode querer comparar o musical brasileiro sempre com os musicais da Broadway. Nós temos grandes artistas hoje, principalmente no Rio de Janeiro, se formando para musicais. O pessoal dança, canta, pula, sapateia, dá mortal. Tanto que você vê as produções da Broadway sendo montadas no Brasil com atores brasileiros, né? Então, existe, sim, eu acho que existe. Acho que daqui a alguns anos vai estar muito melhor. Mas eu acho que já existe uma formação voltada para esse estilo musical americano. Mas nós temos a nossa história. Eu fiz um musical há muitos anos atrás, chamava As Favoritas do Rádio. Nós contávamos a história da Emilinha e da Marlene, numa época que ainda não tinha muitos musicais com essas histórias. E nós fizemos esse musical num estilo bem brasileiro, né? Que é um estilo ainda mais voltado para as comédias da Atlântida, daqueles nossos musicais dos anos 50, anos 40. A nossa música brasileira é maravilhosa. Nas rádios mesmo, né? Nós tínhamos orquestras. Então, eu acho que o que ainda a gente não conseguiu foi resgatar, mas eu acho que isso ainda vai acontecer, o nosso musical brasileiro, porque as nossas referências, até inclusive o trabalho, né, a formação, o estilo do canto, belting, que é um estilo musical do musical da Broadway, nós estamos padronizando um pouco para o estilo americano. O que não é uma crítica, mas eu acho que é legal a gente resgatar o que é nosso, porque se tem uma coisa linda no Brasil é a música brasileira, né?
Acho que é um pouco mais por questão de facilidade de entrar também, né? Porque as pessoas têm muito essa questão da referência do estrangeiro. O estrangeiro é legal, o importado é legal e o que é nacional não é tanto. Então, acho que, de repente, é uma forma de porta de entrada, né? E, de repente, chegar lá no final, num musical brasileiro, que até tem alguns agora Eu em acho que no cartaz, né? Sudeste também, né? No Sul e Sudeste, porque no Norte e Nordeste a cultura popular é muito forte, tanto do Fortaleza. É uma adoração Fortaleza, maior, né? Maranhão. Tem grupos de musicais que, lamentavelmente, não conseguem sair de lá. Mas tem grupos formados lá, o musical em Fortaleza é muito... É muito forte, né? Forte, É muito forte. da Fortaleza é muito forte, com atores locais, temas locais, só que não sai de lá, lamentavelmente. Mas eu acho que o que pega também é porque a gente sempre quer um pouco do que é de fora. Eu vejo mesmo pelo Brasil mesmo, né? Por exemplo, eu recebo muitos e-mails do povo de Manaus, do Nordeste, tudo pedindo para o espetáculo aqui de São Paulo ir para lá. Então, se tem esse apelo para aqui dentro do Brasil mesmo ter esses deslocamentos, o que é de fora também. E como é que é sair com um espetáculo desse de São Paulo? Não existe... Não existe locais para se montar um musical não, fora. tem. São restritos. Não, Isso é cada uma maratona, estado... Não, são restritos. Você pode achar Rio de Janeiro, você pode achar Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador. Não vai muito além disso, Nossa, não. o Teatro de Manaus é O Teatro de Manaus é incrível. incrível. Sim, Incrível. sim, É maravilhoso. nível... Capitais. Isso, É nas difícil, Não, mas capitais. são para o poucos. interior. São poucos. Você sobra dedo nas Mas mãos. acho que aí entra a questão do atriz que se vira, né? Que vai improvisando e o lugar é pequeno, mas a gente vai adequar. Mas um musical, você não dá pega... pra Como é que adaptar. é? O período... o período é na Orquestra Amazônica. Sim, o período na Orquestra Amazônica. Eu fico imaginando se você teria facilidade de sair com um musical aqui para outro ponto. Bom, eu não vou nem dizer que teríamos assim colocar no condicional, porque nós estamos viajando há 2 anos pelo menos. Eu acho, Zancopé, que no geral não é só fora. Em São Paulo também nós temos uma falta de espaço, né? Se nós formos comparar para o nível... Falando de outros lugares, nós não temos aqui, né? Não, mas se nós formos comparar para o nível cultural que nós poderíamos ter, como tudo no nosso país, sendo um país tão rico. Porém, agora, por exemplo, nós fomos contemplados com o Petrobras Circulação. Então, nós vamos fazer Natal, Recife, Aracaju e João Pessoa. É uma batalha conseguir o Teatro Natal, o teatro está reformando. Não tem outros espaços. Os teatros particulares bons custam, isso em que eu lembrei média, agora. uns 18, para quem não sabe, uns 18 mil reais por dia. O Bourbon em Natal, né? O Teatro Riachuelo. Teatro Riachuelo, exatamente. Então, Quanto custa a diária do teatro? em média, uns 18 mil num teatro com equipamento, estilo. Se for, por exemplo, o Alfa Real, é mais caro. Um teatro como o Tuca, que é um teatro que tem um público de classe média, se você for ficar um mês em cartaz, um teatro custa 30, 40 mil reais por mês. Né? Então, por isso você fala, mas você não entra sem patrocínio. E a gente está falando de pequenas e médias companhias. Imagine as pequenas mesmo, né? Que vão fazer essa formação. Mas, fora isso... Isso só o custo também, só te cortando, mas isso só o custo do teatro. Fora não, toda a produção, né? Não, E os atores. Atores, né? Porque... E os teatros não ficam ricos com isso. Não é que fala, eles ganham isso, eles estão ricos. Não, é que realmente o custo é alto, de luz, de som, de estrutura, etc. né? A estrutura Larissa, deles é muito significa que só para entrar já custou 30 mil reais. Só para entrar, Exato. para terminar de produzir. Vamos conversar sobre o restante. Já está custando 30 mil reais. Mas você sabe, O que Zancopé, inviabiliza. o que às vezes eu encontro também, por exemplo, nas nossas viagens, a gente pegou tudo teatro municipal. Os teatros municipais, por exemplo, em Ribeirão Preto, Teatro São Pedro, é incrível, é maravilhoso. E aí o que acontece? As produções chegam lá e eles cobram, estou falando nos teatros em geral, tá? Eles cobram, por exemplo, 25, 30 mil. E aí, quando eu chego, no meu caso, por exemplo, eu cheguei falando, olha, é o Lisbela e o Prisioneiro, a gente faz sucesso com o público, sucessos de crítica, o nosso release e tudo. Então fica tanto.
cai muito o preço. Não, mas teatro cai por 2, municipal- 3 mil, assim. Teatro municipal não é parâmetro. Só encerrar para você passar para eles, mas não, é sim, apesar é sim. de tudo isso, eu só estou falando isso para que nós tenhamos uma noção, né, do que é realmente o custo cultural no Brasil. Porém, os teatros públicos, muitas vezes, até são isentos. A gente está fazendo agora essa carreira pelos teatros da prefeitura, somos isentos de cobrança. Fizemos também o Estado, sempre em parceria, são isentos, as condições são mais precárias, porém, são isentos de cobrança, muitos deles. Não é o caso desses grandes teatros, como Santa Isabel, no Recife, e alguns outros. Mas a gente tem conseguido levar a cultura junto com a educação. A maioria do nosso público é da rede pública de alunos do ensino fundamental. É uma batalha grande que a gente faz em parceria com a Secretaria de Educação, ligando, tentando falar com as coordenadoras, levando, Para que elas buscando comprem a ideia, para que elas né? comprem a ideia, porque a gente já leva gratuitamente, né, participando de editais públicos. E então, aí com um esforcinho aqui, outro lá, eu acho que a gente vai conseguindo superar as dificuldades. É só do que se fala aqui. Sim, Mas eu acredito que é o mesmo que acontece com o cinema no Brasil também, né? As pessoas se assustam como que o cinema tem tantos patrocinadores e filmes lá de fora, no máximo 2. Eu acho que o Não teatro passa nem o teaser não antes passa nada. lá E fora. aqui são 5 minutos falando de patrocinadores. Só que o cinema brasileiro já começou a ficar reconhecido, né? Os brasileiros já querem ir assistir filmes brasileiros. E eu acho que a cultura no teatro também, a tendência é aumentar e os brasileiros começarem a valorizar. Porque se ouve muito a classe alta falar, não, eu, quando frequento teatro é fora do Brasil. E só que é legal porque, principalmente, começar pela base, né? Escolas públicas. Eu acredito muito na mudança do país pela base, pelos jovens e por uma classe mais desfavorecida com as oportunidades. Exato. Então, isso eu acho que é um trabalho que precisa cada vez mais aumentar para conseguirmos a médio e longo prazo, parar de pensar a curto prazo, como muitos brasileiros fazem, para começar a mudar Todos a imediatistas. cultura. O brasileiro é muito imediatista. E a gente consegue se virar, eu acho isso importante, porque nós estamos falando das dificuldades, a gente consegue ir além, nós conseguimos o espaço e eu sou bastante otimista. Eu acho que existe também o lado bom e que as pessoas estão se unindo e que eu acredito que daqui a alguns anos, não sei se 10, 20, nós vamos ter o Brasil que a gente espera cultural, educacionalmente, economicamente, etc. Que bom. Larissa, lugar 166, confraternizações, o que você imaginou fazer no 166 que você conseguiu realizar? 166 nasceu com a ideia, com o ideal mesmo de restaurante e começou a fazer eventos dos sócios, amigos dos sócios, e dali cresceu. Dali começou, eu fiz minha festa no 166. Procura a Lara. Lá eu sou conhecida como Lara, ninguém me conhece como Larissa. Tem alguns clientes que ainda perguntam, é Lara ou Larissa? São duas pessoas? Então, a gente está lá realizando sonhos e começou com esse trabalho de formiguinha. Hoje, eu tenho um foco muito grande em corporativo. Agora, final de ano, eu não paro. Eu brinco que eu volto para casa para bater o cartão, falar, olha, tem alguém aqui, e volto para o restaurante, porque a gente faz evento corporativo todos os dias. Que bom. Então, a partir das 18 até as 3 da manhã, eu estou lá com empresas fechados, tudo fechado, então não é alguma coisa também aberta, entra quem quer, não. A UTV resolveu fazer a festa de confraternização dela. Eu fecho o espaço exclusivamente para a UTV e todos os colaboradores da UTV estão lá para participar desse momento, que é importantíssimo. Acho que agora, no final do ano, algumas empresas recuaram devido à crise. Está todo mundo, acho que, muito assustado com relação à crise. Mas é importantíssimo a gente não perder esse reconhecimento pelos colaboradores. Investir um pouco menos, dar um passo para trás, mas reconhecer o esforço e já projetar o ano seguinte com coisas boas. Está todo mundo numa fase de vou sair de férias coletivas e eu volto. Então, isso traz o funcionário para mais próximo. Você já sentiu o reflexo nessa tua agenda de final de ano, dessa crise que nós temos no Brasil? Senti um pouco, foi um pouco mais... Algumas empresas que já faziam evento
comigo, grandes eventos recuaram um pouco, tá? E algumas empresas realmente desistiram de fazer e me sinalizaram que, olha, não vou fazer esse ano. Algumas empresas desistiram. Graças a Deus, eu tenho muito cliente, 11 anos é bastante Ótimo, cliente. ótimo. Hoje, para você ter ideia, eu tenho 3 datas disponíveis, só em dezembro. Sim. E eu também tenho sentido há alguns anos que as empresas elas têm começado a fazer a festa, então, em novembro, porque dezembro é caro, porque dezembro é um mês muito movimentado, muito festivo, é um pouco mais difícil para as pessoas se organizarem. Então vamos fazer em dezembro, vamos fazer em janeiro. Tem algumas empresas que fazem em janeiro, novembro e janeiro, porque aí novembro você antecipa e janeiro você começa o ano de uma forma mais leve. As pessoas voltaram de férias, estão um pouco mais leve. Poxa, vamos começar o ano festando, né? Não está ninguém ouvindo, mas é verdade mesmo que dezembro é que nem companhia aérea, é mais caro o trecho? É mais caro o trecho. É mais caro o trecho um pouco. É alta temporada. É alta temporada. Alta temporada. É alta temporada. Reflete para vocês? O teatro para. É. A gente só Não volta... estou falando de dezembro. Estou falando, o teu A caso crise, você fala? O teu caso é um musical com ingresso gratuito, né? É para o público, você é mais corajosa ainda do que eu imaginei, porque é para o público infantil, um musical para um público infantil. Erudito. Sim. Extremamente corajosa. Eu acho que ela é extremamente corajosa. Se eu já estava achando a Lígia corajosa com todo esse empenho dela e tal, aí você tem mais coragem ainda do que eu imagino. Todos nós, né? Sim, sim. Então, a gente sente muito também pelos comentários dos colegas que estão em cartaz, porque, assim como ela falou, os eventos, né? Ou seja, as coisas que não são as necessidades básicas, elas são as primeiras a serem cortadas. Eu acho que os pais vão privilegiar a escola, os livros que eles sabem que vão comprar o ano que vem, aquele presente de Natal que não vai dar para todo mundo, né? Então, acho que vão surgindo prioridades nessa Vocês época. param quando? O período a Você gente também, acaba Lígia? no dia 22 de novembro. A gente acaba no dia 6 de dezembro. Mas o bacana é que o Lisbela, ele é pré-vestibular, né? Então, a FUVEST agora, a gente não fez com esse intuito, porque eu já estou produzindo, a gente estreou em abril, só que eu estou produzindo o Lisbela há 2 anos, porque tem que entrar em lei de incentivo, tem que captar os patrocinadores, tem que ter a data certa do teatro. Então, tudo influencia, né? Então, a gente entrou esse ano e aí teve essa novidade, né? Esse plus, que faz parte do FUVEST, que é interessante. Tem um monte de escola que entra em contato. A FUVEST, acho que é no dia 29, né? Domingo. Acho que é 29 domingo. E até, assim, dia 28, as escolas super interessadas em levar o ensino médio. E aí é bacana que os adolescentes eles vão com os pais, porque é livre o espetáculo. A gente fez do Lisbela um espetáculo livre para toda a família poder ir assistir. Isso foi um pedido do patrocinador, que eles queriam patrocinar um espetáculo que fosse livre, mas que foi tranquilo adaptar para isso. Eu consigo entender um pouco como a formatação de um casamento, então, né? É quase É quase isso. um casamento que você produz. A né? gente, os Começa noivos lá são os atrás. patrocinadores, que a gente tem que escutar muito bem o que eles estão pedindo para deixar eles felizes da vida. Jacques Gilberg, o que são essas 84 perguntas? As 84 perguntas, elas saíram do processo de coaching. No coaching, acredita-se que o cliente, o coachee, ele conhece todas as respostas, o melhor caminho mais rápido para alcançar seu objetivo. E o profissional coach, ele trabalha através de perguntas. Então, com perguntas na área de vendas, no coach de vendas, dirigimos o cliente a comprar o que ele quer e precisa. Porque muitas vezes estamos acostumados no Brasil, o vendedor querer empurrar o que muitas vezes o cliente não quer ou acha que é o que ele quer. Então, através de perguntas inteligentes, você consegue conhecer o cliente, descobrir as suas necessidades, vender, oferecer o que ele quer comprar e precisa, que é importante, uma necessidade, e depois, através das objeções do que o cliente responde, criar novas perguntas de argumentações. Por exemplo, uma pergunta inteligente saindo de... É venda, não deixa de ser venda, porque na vida também eu acredito que tudo é venda, né?
Eu tenho até recebi um e-mail recentemente de uma dona de casa que ela falou: eu comprei seu livro para aplicar suas perguntas com meu marido e descobri que funciona. Me empresta. Porque a grande dificuldade, Tem jeito online. porque a grande dificuldade, ela conseguir vender o restaurante que ela queria ir no domingo e o marido queria ir no dele. Então, ela precisa vender a ideia de ir no restaurante que ela quer. E uma das ideias... Total marketing isso, né? É marketing. Venda é marketing. Por exemplo, assistir Lisbela e o Prisioneiro é uma diversão com cultura ou uma oportunidade de estar com amigos e família? As duas E- coisas, As duas gente. coisas. Tudo bem, mas você não dá oportunidade para que ele responda: não quero ir. Ah, Você tá, conduz entendi. o cliente a tomar a melhor decisão. Eu quero ir assistir. Fica inevitável, Fica né? inevitável. E isso é uma pergunta que vende. Eles São são. 84, você falou uma, sobra 83. Mas você não responde, você não responde. Não, No no livro não coach responde. nunca respondemos. Sim. O coach ele trabalha as 84 perguntas e traz para o vendedor do lado um exercício, um livro bem interativo. O vendedor no Brasil ele não está acostumado a se qualificar, a estudar, infelizmente. Então, é um primeiro livro, é o único de coach de vendas e o primeiro livro interativo. Então, temos a pergunta, temos um comentário da pergunta e do lado tem 3 trabalhos para cada um dos vendedores. Transformar aquela pergunta no negócio dele, já escrever a resposta, a objeção que o cliente irá trazer, porque os vendedores sabem a desculpa do cliente, e já desenvolve uma argumentação para aquela objeção. Então, é um livro que traz 84 novas ferramentas para o vendedor maximizar seus resultados, inclusive em período de crise, que é onde que eles precisam se diferenciar. Você conseguiria responder a pergunta 52? Você deve até conhecer decorou. alguém, você deve conhecer alguém que se arrependeu por não ter comprado um produto como este. Você deseja aproveitar esta oportunidade ou arrepender-se também? Primeiro, ninguém quer se arrepender, já leva um susto, né? Você acaba ferindo. Então, quando você fala, por exemplo, vamos falar de comprar um sapato masculino, tá? Que não tem muitas opções. A opção é preto ou marrom, na maioria das vezes, e alguns detalhes, com cardaço, sem. E você escolhe um sapato bonito, confortável e geralmente é um pouco mais caro. E o cliente olha para o vendedor e diz: eu vou para casa pensar. Nesse momento, o vendedor responde: eu percebo que você está indeciso. Você deve conhecer alguém que deixou de comprar um sapato como esse e acabou se arrependendo. Você é uma pessoa de decisão ou você costuma se arrepender depois? Nossa, Mas desafiou. pessoal. Desafiou. Entendeu? Por quê? A venda Você já vai está fazer bolha perdida. no seu O pé? cliente já falou: estou indo para casa pensar. As chances dele voltar para a loja é mínima. E você não está agindo de uma forma desrespeitosa. Você está apenas fazendo o cliente pensar na melhor solução e resolver o problema que ele tem. E se eu disser, não é melhor que o senhor vá para casa calçando um sapato novo? É melhor que o senhor compre um sapato que não vai fazer bolha no seu pé. Mas é inteligente porque você não coloca nenhuma questão, você só joga a resposta. É ele que vai ter que te dar a resposta. E o livro está assim, não tem as respostas, não precisa de resposta. precisa. O lance está nas perguntas. Vai fazer a pessoa pensar, É fazer a né? pessoa pensar. É. Tá? E o cliente, quando ele pensa e ele compra, ele vai para casa satisfeito, porque ele não se sentiu enganado, que empurrou. A decisão em comprar foi dele. Eu até brinco nas minhas palestras. O vendedor coach, ele não vende, ele ajuda o cliente a comprar. A era de vender acabou. Nós precisamos ajudar os clientes a comprarem o que ele quer e o que ele precisa. Fazer compra inteligente, Fazer uma né? compra inteligente. Então, entrar, por exemplo, numa loja de chocolate e comprar um bombom é um problema para o cliente. Quando ele entra, ele tem um problema. Eu preciso comer um chocolate. Sim. Então, toda Eu achei que o Qual problema... chocolate? Eu achei que o problema que você ia falar é engordar, não sei, gente. Como assim? O problema não é comer o chocolate. Consequência. Já sou favorável
já que na dúvida, já compra todos, né? Mas entrar numa loja de chocolate é um problema terrível. É um problema. Se tivesse um só, mas não tem. Tem um monte lá para você escolher. E para superar essa dúvida? Então, Para todos. você acaba comprando, e as lojas de chocolate, principalmente as grandes redes, elas sabem colocar os chocolates em posições estratégicas. Sim. E quando você chega no caixa, que você acha que já viu de tudo, tem mais 2 opções, Bem com pequenininhos, preço bem assim. baratinho, para você falar esse também. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, Rádio Universal, AltV, TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon,
AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Toda a sexta-feira, a nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e as orientações que nós trazemos para vocês. No caso de hoje, cuidados para combater e prevenir a perda da audição. O otorrinolaringologista do Hospital do Servidor Público Estadual, Andrei Bonin, alerta que a perda gradual de audição pode ser observada quando as pessoas pedem frequentemente para se repetir o que acabou de ser dito, quando há dificuldade de entendimento em conversas e quando o volume do rádio ou da televisão está muito alto. Para uma audição saudável, o especialista recomenda atenção a 5 pontos importantes. Primeiro, objetos pontiagudos nunca devem ser utilizados nos ouvidos, podem causar lesões nos tímpanos. Segundo, o uso incorreto de hastes flexíveis, são os cotonetes, né? É um dos fatores que mais causam problemas. Sua utilização deve ser feita apenas na parte externa. Em nenhuma situação deve ser introduzido no canal auditivo. Terceiro, controlar o volume de aparelhos sonoros, o MP3, o som do carro, o celular. Isso sempre é preciso. A exposição prolongada a sons altos podem trazer riscos para a audição. Quarto, nunca utilize remédios por conta própria. Além de risco desnecessário, ainda pode agravar o problema. E um otorrinolaringologista deve ser procurado em caso de zumbidos, dor de ouvido e até coceira para avaliação e tratamento adequado. São orientações que nós trazemos sempre nesta parceria que mantemos com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, aqui as orientações do otorrino, Dr. Andrei Bonin. Gente que fala hoje, o palestrante Jacques Greenberg Costa, a atriz Andréa Bassiti, está em cartaz com o musical infantil O Períoda na Orquestra Amazônica. A atriz, diretora, vou parar por aqui, tá? Lígia Paula Machado, e a gerente de eventos Lara do Lugar 166. É isso? Lugar 166? Lugar 166. Tá, tudo, não tem nem um espacinho para a gente fazer uma reunião nossa, né? Claro. Podemos sair daqui e almoçar lá. Você já leu 84 perguntas que vendem. Já, no intervalo a gente conversar um pouquinho aqui. Já folheou aqui o... Saindo daqui o almoço é lá. Como é o espaço? O espaço ele é bem rústico, ele é bem intimista. Então, hoje, as pessoas têm procurado ambientes mais intimistas. Eu tenho hoje também um jardim vertical dentro do ambiente, então que traz esse ar de varanda, essa coisa mais intimista para o espaço. O Fiquei que é curiosa. um jardim vertical? Peraí, você ia perguntar? Não, já eu fiquei curiosa, adorei. Ah, sim, que eu fiquei curioso de saber como é o... Para quem veio lá do interior, isso é O inconcebível. jardim vertical é uma parede. Faz tempo que eu vou. De onde você veio? De onde você é? Garça. O jardim vertical é uma parede com as plantas todas na vertical, uma cobrindo a outra, criando aquela impressão de que é uma... acho que vai aparecer algumas fotos. A gente tem... Não sei se nessas fotos a gente tem o jardim vertical para te Uma mostrar. decoração maravilhosa. Essa é a entrada do restaurante. Ela, para um casamento, ela foi num casamento. Aonde fica? Fica na Vila Olímpia, na Rua Helena. 166. O Helena, coincidência, Helena, 166, Lara. Coincidência, dali nasceu o nome também, lugar 166. Então, o ambiente, ele é bem legal. Eu sou, claro, suspeita para falar, né? A gente brinca que mãe nunca acha o filho feio, né? Mas o espaço ele é bem moldável, bem adaptável a todo tipo de evento e às necessidades dos clientes. Então, eu tenho noivos que querem fazer um evento completamente balada, sem nada de mesas e cadeiras, e tenho noivos que são mais tradicionalistas, que querem aquela coisa com todo mundo sentado, em mesas e cadeiras, bonitinho, não quer lounge, outros querem só lounge, então a gente vai adaptando de acordo com cada evento. Andréa, como é trocar a TV pelo palco? Eu gosto, porque eu acho que o palco dá mais liberdade para a gente, né? É meio lugar comum dizer que o teatro é onde é a verdadeira escola do ator.
Acho que o cinema é também, eu acho que a televisão é, são funções diferentes, mas a liberdade em todos os sentidos, né, que você tem no teatro. Por quê? Porque na televisão você tem roteiros a cumprir, depende de muitas coisas, às vezes o mau tempo, uma cena é cancelada, ou então passou para frente, passou para trás. Quantas vezes os colegas vêm esbaforidos da gravação para conseguir chegar no teatro? Então, se você puder ficar só no teatro, você fica livre e feliz, né? Que aí você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho muito legal a televisão também. Eu acho O que tem você coisas fez na interessantes. TV? Na TV, eu fiz durante 3 anos o programa Sandy Júnior, que era um programa infanto-juvenil. Depois eu fiz uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. E fiz a Passione também. E só. Essas 3. Só? É muito Essas modesta, 3 só eu é fiz. muito bom. A gente vai falar alguma coisa do espetáculo em si, porque eu poderia falar um pouquinho sobre o que é a peça. Pois não. A peça, a gente Eu conta a fico história meio da música. bagunçado aqui, meio fora, porque eu gosto mais do nosso bate-papo aqui, mas tem o lado técnico que eu gostaria de registrar. É para não Da assustar. mesma forma, a Lígia... É porque o da Lígia já todo mundo conhece, né? E o nosso, para a gente não assustar, porque quando a gente fala de uma coisa erudita, parece que é chato. O Períoda não tem nada de chato. Primeiro porque a nossa música erudita brasileira é bastante influenciada pela música popular brasileira. A música popular brasileira não a que nós conhecemos hoje, mas a influência popular. O que é a influência popular? O folclore, né, de que Mário de Andrade já falava. Os ritmos africanos foram fundamentais para a influência na nossa música, né? O ritmo sincopado, tudo dos africanos é muito importante. Acho que a culinária, enfim, tudo, né? O ritmo europeu, né, também é importante, a influência europeia, mas ela é bastante conhecida. A nossa música brasileira não é bastante conhecida. Então, a gente vai contando a erudita. A história da música erudita brasileira, através da história do Brasil, para as crianças, então isso sempre fazendo uma graça, ao invés de chamar Vila Lobos de Vila Lobos, chama de Vila Bolos. Vila Lobos, que é um dos mais conhecidos dos nossos eruditos, né? Mas quando a gente ouve falar em Camargo Guarnieri, quando a gente ouve falar em Guerra Peixe, quando nós ouvimos falar em Alberto Nepomuceno, que vem com essa influência realmente africana, coloca pela primeira vez um reco-reco numa orquestra e faz uma música, né, chamada Batuque, em que nós temos o reco-reco na orquestra, trabalha com, por exemplo, Alvorada na Serra, que faz parte das séries brasileiras, e em que ele faz erudita a música do Sapo Cururu, que é uma influência, que é uma música folclórica, toda é instrumental, claro. E para fazer essa série brasileira, do qual faz parte também o Batuque. Tudo isso a gente vai falando de uma maneira super divertida. E as crianças... Os músicos, eles tocam, né, ao vivo. Eu estava vendo aqui. Eles tocam, são músicos bastante experientes, que estão aí nos musicais. Posso falar o nome dos músicos? Elaine Giacomelli toca o piano, Cássia Maria, percussão, Clara Bastos no contrabaixo, Paula Souza Lima no violino, Joca Araújo na clarineta e flauta e Joyce Peixoto no trombone. A gente fez assim uma reunião de instrumentos de corda, de sopro, percussão, que os arranjos que o maestro Miguel Briamonte fez, para tentar manter o original, porque seria impossível nós termos uma orquestra. Não cabe no palco, não né? Cabe. E o custo também é muito alto, enfim. Mas a gente conseguiu de uma maneira muito alegre. A peça é super divertida e os adultos também gostam, porque a gente conhece pouco e acaba se divertindo e também conhecendo. Então, estou aqui vendendo meu peixe. O Períoda na Orquestra Amazônica, onde está? Agora está no Teatro Zanoni Ferrite. Nós ganhamos o prêmio Zé Renato, que é um prêmio municipal. E aí, por ser um prêmio municipal, nós optamos por fazer em teatros da prefeitura. Então, estamos fazendo o Teatro Zanoni Ferrite esse final de semana. Final de semana que vem, dias 21 e 22, serão as últimas apresentações no Teatro Cacilda Becker, que fica na Rua Tito, na Lapa. Esperamos que todas as pessoas possam ir, porque é gratuito. Já pensou na crise? Uma peça gratuita? Lígia, o teu trabalho também aqui, quando a gente iniciou, você como atriz, diretora, apresentando atriz, diretora, coreógrafa, produtora cultural,
também, da mesma forma, você tem um currículo intenso com muitas produções. O Lisbela é minha 8ª produção, né? Então é um trabalhão, porque entre um espetáculo e o outro eu tô no escritório trabalhando para colocar na lei de incentivo, para captar, e é um trabalho muito árduo, muito difícil, que você fica quietinha, escondida, fazendo a produção, e aí quando lança o espetáculo, aí sim você curte ficar em cartaz, tudo, mas é um trabalho que Até chegar lá. Ela é Nossa jovem, né? Senhora. Já fez 8 produções. Foi. Eu tenho 28 anos, mas eu comecei a produzir muito cedo, eu comecei a estudar teatro, balé, canto, tudo muito cedo, né? E a fonoaudiologia, onde entrou? Então, a fono é Você porque abandonou? eu era meio nerd na época de colégio, sabe? Eu devo confessar, e eu queria fazer medicina. Mas eu estava assim, meu Deus, arte, medicina, arte, medicina. E aí o Rogério Matias, que me dava aula de teatro na época, ele falou assim para mim: "Você quer fazer medicina? Então faz um ramo assim da medicina, faz fonoaudiologia, porque aí você vai utilizar a fono para você e vai conseguir tirar dinheiro disso também, né? Que faz com que a gente que trabalha com arte, a gente fique um pouquinho mais tranquilo, porque sabe que vai ter uma outra carta na manga, né? Além de produzir e trabalhar com o que eu gosto, eu gosto muito da fonoaudiologia, tenho consultório que eu atendo, faço trabalho em empresa. Não, aí... Peraí. Que horas você acha? Né? Um tempo para tudo isso. Não, mas o meu trabalho é o palco, a minha vida é o palco, o meu namorado é o palco, tudo é o palco, entendeu? E assim, E então a fono é o amante. A fono é no palco para os colegas. Entendi. Ô, Zancopé, eu queria lembrar que o espetáculo nosso ganhou o prêmio APCA de melhor musical infantil numa época em que nós tínhamos Rei Leão, muitos espetáculos infantis em cartaz. Ganhamos também o prêmio Fenza, que é o antigo Coca-Cola, por homenagearmos compositores eruditos e folclóricos, e aí estivemos, né, entre os 10 melhores da Veja, Guia da Folha, enfim, temos aí também uma credibilidade do público e da crítica, que nos ajuda a manter o Quando espetáculo. eu disse que teu currículo era bastante intenso, você foi deixando de lado. Pro finalzinho, assim, aquela cereja do bolo. Você foi deixando de lado todas essas... Não, é porque, como ela falou, a gente faz muitas coisas. Eu também produzo, escrevo, né, mas são maneiras da gente se manter e de reduzir os custos. Porque um produtor custa caro, ela sabe. Então, ela produzindo, provavelmente, ela consegue mais coisas do que se ela... É porque eu sou chata mesmo. É por causa disso. Porque se eu tivesse um produtor assim, eu confiasse assim, eu entregava, entendeu? Mas eu sou chata, eu sou uma pentelha. Lara, você orienta as pessoas para festas de final de ano, desde que seja no teu restaurante. Oriento para fazer no meu restaurante. A orientação principal. Orientação principal. Não, mas junto com isso, junto com a realização do evento no Lugar 166, a gente tem todo um trabalho que envolve um pouco da questão da assessoria do evento em si. Não assessoria, aquela coisa de casamento, onde a noiva vai ter que liberar a entrada da noiva, mas a assessoria do script, do momento, do que é importante, do roteiro, né? de criar esse roteiro, de até pensar também nos imprevistos. Eu acho que um pouco do meu trabalho também é pensar no plano B, C e D, porque o A pode falhar, mas o B também pode falhar, e eu tenho que ter ali um plano. Vão perguntar para você, e agora? E a... Que faço eu da vida sem você? E agora é assim, né? E agora é estrala os dedos e acontece. Na verdade, tem que agir antes que perguntem tem que agora. agir Né? antes da pergunta. Aí você dispensa as perguntas. Não, aí, só um olhar já basta, né? A pessoa já olha para você e fala, Já, tá aqui. aí é na contramão do teu livro. Antes que a pessoa pergunte... Então, não é na contramão, porque você usa no momento da venda. Depois que o cliente ele já comprou, é porque ele confiou no seu profissionalismo, sim, na sua empresa, então ele não quer mais fazer perguntas. O cliente, nesse momento, principalmente eventos, ele quer curtir e ficar despreocupado. Então, é por isso que ele procura o Lugar 166 para conseguir deixar com eles todos os problemas. Porque tudo isso
já foi discutido antes. O coaching é pré-evento. É o pré, Então, nesse caso é o entrevista de pré-evento. contratação do evento. E aí, Vai rolar depois uma de lá, parceria aqui, eu acho, hein? Porque depois o cliente já comprou, ali ele não quer mais terapia, não quer Ele mais não quer mais coach, ele quer que a Lara resolva. ele Né? que a Lara resolva A Lara que tudo. resolve. Entendeu? O que Mas- ele quer é ir embora e falar, foi show. É isso. Mas já que você fez uma colocação genial, que né, as crianças hoje, quando são pequenas, as mães querem que seja, né, esteja na televisão, que seja jogador de futebol. Você diz, ninguém fala, meu filho vai ser vendedor. Mas e alguém falaria, meu filho vai ser palestrante? Também não. Como é ser palestrante? Esse eu acho, várias vezes nós temos palestrantes aqui, como eu tinha feito com você, simplesmente anuncio, né? Jacques Greenberg, palestrante. Mas como é ser palestrante no Brasil? Então, Deve ser o mesmo primeiro- cenário das duas atrizes aqui. Então, é o grande erro, né? É achar que o palestrante ele é uma celebridade, é um global. Muitos querem subir no palco achando que vai se tornar famoso, que irão querer tirar fotos. Isso pode até acontecer. Tem muito palestrante na- que vira para mim, eu como fonoaudióloga, sabe que eu sou atriz, e fala assim, você é fono, então me ensina assim a subir no palco para eu cantar no momento, para eu fazer uma coisa assim, mais de show, sabe? Show Isso Então, não dá. Primeiro, isso é... O palestrante, hoje, até recentemente saiu uma matéria que eu considerei fantástica, os palestrantes atuais, o momento do show acabou. O momento que o Brasil vive hoje, as empresas querem conteúdo e querem técnica. Eu sou filho de professores, então as minhas palestras, elas não são show. Eu não conto piadas, não falo palavrão, e eu falo, principalmente na área de vendas e atendimento, a motivação não é na palestra, é no resultado no final do mês. Então, se eu trouxer técnicas, ferramentas, os vendedores e a empresa aumentar o faturamento, aumentar o seu salário com as comissões, a motivação é consequência. E eu vejo muitos colegas palestrantes ainda tentando fazer show em cima do palco. Essa era, na minha opinião, querer ser famoso em cima do palco, é o mesmo caso do que teatro. Eu acho que trocar a televisão, Globo, pelo teatro, primeiro, é uma coragem, porque você está saindo da mídia, mas trazendo conteúdo. E é isso que as pessoas esperam do palestrante. Eu trabalhei muito tempo em empresas. Saí da última em setembro de 2013 com o cargo de CEO, com bom salário, estabilidade. E quando eu falei, eu quero me desligar da empresa, pedir as contas para me tornar palestrante, a sociedade disse que é errado. Porque você vai começar do zero, você não sabe se vai dar certo. E palestrante é como vendedor. Quem está de fora não vê o bem que faz. O palestrante é tão necessário para o mercado como o vendedor para as empresas. No caso da Lara, ela tem que divulgar o seu lugar 166. Né? A Andréa tem que divulgar o musical infantil Período na Orquestra Amazônica e a Lígia Paula Machado tem que divulgar o musical Lisbela e o Prisioneiro. Mas você coloca aqui que o atendimento é mais importante que essa divulgação. Eu acredito que sim, porque a divulgação... A Lara já concordou Eu com você. concordo. Também. Mas eu acho, tem uma Que frase que eu rola boca a gosto boca muito, depois, boca a assim, tal. boca. Boca a boca, marketing boca a boca. É preciso O atender, vocalmente. Totalmente. é preciso começar um atendimento como se fosse o primeiro da sua vida e finalizar o atendimento com todos os clientes, como se fosse o último da sua vida. Se você fizer isso a cada atendimento, você irá conseguir surpreender os clientes. O problema no Brasil, que é um problema cultural, que um bom atendimento ele acaba se tornando uma surpresa para os clientes. Não é comum você ser bem atendido. Então, Não. o cliente com atendimento de qualidade ele se torna um atendimento diferenciado, o que deveria ser obrigação nas empresas. E isso acaba fazendo a venda. E o vendedor coach, que eu trabalho bastante, ele cuida muito do atendimento, porque você não vende. Através do atendimento, através de perguntas que vendem, você conduz o cliente a comprar. A venda, eu quero comprar, é uma consequência de todo o atendimento. Você deixa de ir para um restaurante bom, por causa do atendimento, você prefere uma qualidade de uma qualidade nos pratos um pouco inferior, mas que você tenha um bom atendimento.
E o que eu acontece, concordo. falando de alimentação, só para concluir, as empresas se preocupam muito em gourmetizar o prato, gourmetizar o produto e o serviço, e esquecem de gourmetizar o atendimento. Eu sou uma daquelas que leva em conta o atendimento. Claro, a gente tem o boca a boca, mas eu vejo hoje, no geral, desde a época que começou-se a terceirizar tudo, um despreendimento, assim, um descaso, às vezes, que a gente vai comprar uma coisa. É mais ou menos assim, né? Eu vou dedicar 5 minutos para esse Ninguém cliente, liga. depois, não, vou E dedicar você mais vê nada, quando, não. às vezes, E é muito você assim. assim, não é que você seja bem tratado, você é bem tratado dentro do padrão normal, você realmente se Então, surpreende, o problema você é isso, agradece a pessoa. considerarmos o padrão Como se ela normal tivesse como te padrão feito um certo. favor. Isso Ó, é eu fui errado, o comprar um brasileiro se acomoda. ar-condicionado ontem, eu cheguei e tinha 2 vendedores. Um senhor assim. Assim ele ficou. Eu parei na frente dele, nem falou boa tarde, nada. Eu falei, boa tarde. Ele continuou, o outro falou boa tarde, eu passei para o balcão dele. Lógico, e comprei o ar-condicionado. E ele que ganhou a comissão, apenas com cumprimento. E outra coisa que eu falo, você está na sua casa, toca a campainha, é um amigo, você se levanta, sai da sua zona de conforto, do sofá, vai até a porta, recebe seu amigo, acompanha seu amigo até a sua sala. Os vendedores não fazem isso na empresa. Eles tinham que receber o cliente como eles recebem um amigo dentro da sua casa. Independente de se é um grande ou pequeno cliente. Não dá para saber se o cliente entrou, ele saiu de casa, pegou chuva, pegou condução, perdeu tempo, veio até a sua empresa, ele quer comprar. Então, independente do traje que ele esteja vestindo, da primeira impressão, nós precisamos tratá-lo bem e sem preconceito. Pelo que a Andréa Sem rótulos. colocou. Sem Pelo que a rótulos. Andréa colocou, é a história do rótulos. comprador que entra na loja, o vendedor pensa, mais um para me aborrecer. O termo usado é caroço, né? O caroço. Caroço. Não, gente, eu acho que a gente tem que tirar muito essa máscara de rótulos, rotular, esse daí veio aqui Exatamente. só para experimentar o almoço. Não é assim. Eu acho que a pessoa, você tem que sentar, você tem que conversar e você tem que entender a necessidade dela. É bem o que você falou, ter o atendimento personalizado, porque cada pessoa tem uma conversa diferente, cada pessoa tem um estilo diferente, uma vontade, uma E isso é necessidade legal diferente. de ser vendedor. Não tem rotina. Exato, não tem rotina. Cada cliente ele é único. Não existe roteiro para vendas. Eu não entendo essas empresas de call center que fazem script. Nossa, que que raiva quero que me É deu. um morrer. robozinho, Meu Deus do coloca céu. no computador ligando. É bom. Entendeu? Quero morrer. E, por exemplo, Ômega até uma das 3, coisas que eles ficam ligando na casa da gente. é automático. ligar Uma das coisas que eu acho muito legal é que o vendedor ele tem uma baixa estima. Sim. Tanto que eu tenho um segundo tema, que é como ser feliz na vida pessoal e profissional. Porque a felicidade é da pessoa. Então, não existe eu ser feliz profissionalmente e pessoalmente não, ou vice-versa. Eu tenho até um vídeo, uma palestra gratuita no meu Facebook, facebook.com/palestrantejaques, que está lá, assista o vídeo, que é um vídeo de quase 30 minutos, uma palestra, de como você linkar sua felicidade pessoal e profissional para maximizar seus resultados. O 84 perguntas que vendem está na internet. Como é que eu acho? Está no 84 meu perguntas. site, www.ovendedorcoach.com.br, ou nas principais livrarias do Brasil, Rede Frango Assado e Rede Graal de Restaurantes. Agradeço tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Vou pedir outra gentileza, autografa para a Lara, que ela ficou extremamente interessada. Esse Todos já nós está ficamos. para você, mas eu providenciarei um para a Lara. Agradeço. Lara, lugar 166, onde fica, Lara? Na Rua Helena, Vila Olímpia, número 166. Agradeço tua gentileza. Eu que agradeço. Espero você para almoçar. Vocês todos estão super convidados. Obrigada. E lá também, de repente, quem sabe fazer a confraternização da UTV, né? Mas só André. temos Casamentos 3 datas, da né? Urbina. Só temos 3 datas. datas. Agora datas. só duas, né? Agora só Andréa, duas. repete para a gente onde o período na Orquestra Amazônica No está. Teatro Zanoni Ferriti, que fica na Vila Formosa, este final de semana. E na semana que vem, dias 21 e 22, no Cacilda Becker. Nós temos uma página no Facebook, O Períoda. Se der um Google, acha O Períoda em todos os lugares. Eu lembro que a direção é da Regina Galdino. A entrada aí é gratuita. Aparece lá, você vai Grato gostar. por ter vindo a gente que Eu fala. agradeço. Então, vamos ver você, Lígia. Bom, o Lisbela e o Prisioneiro Musical está em cartaz no Espaço Promon.
na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1830, bem na frente do Shopping JK. Aos sábados, às 21 horas e aos domingos, às 19 horas. E nos dias 29 de novembro e 6 de dezembro, nós vamos fazer 2 apresentações no mesmo dia. Uma às 4 horas da tarde, talvez bata aí, e a outra às 19 horas da noite. Muito bom tê-la aqui no Gente que Fala. Eu posso passar o site também para o pessoal achar? É o lisbelaeoprisioneiro.com.br e as vendas no ingresso rápido. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.